Em nossa passagem pelo extremo norte de Portugal, não encontramos apenas uma bela região. Nos deparamos com histórias encantadoras. Descobrimos a história de um povoado isolado, onde pessoas passavam apenas os meses menos agrestes do ano. Conhecemos pessoas e famílias que, movidas pelo sonho e amor pelas suas próprias origens, trabalham para manter a sua própria história. São pessoas com um brilho nos olhos, de quem tem sonhos e amam aquilo que fazem. Também conhecemos a simplicidade e beleza da tradição, a hospitalidade e carinho das pessoas que mostram com orgulho as suas raízes. Mas ainda há mais lugares que queremos desvendar. Seguimos descobrindo lugares escondidos com uma beleza diferente. Não é a beleza dos grandes monumentos, mas a beleza das histórias e das pessoas, dos modos de vida que, com todas as dificuldades, ainda são preservados. No episódio de hoje conhecemos mais um povoado. Nos encontramos novamente com a Alda, que nos ajudou a conhecer as tradições da região e que agora nos apresentou Cavenca. Esta aldeia rural na Serra da Peneda manteve muito do seu modo de vida e de falar por conta do seu isolamento. Conhecê-la é viajar um pouquinho no tempo. Nós chegamos aqui em Cavenca. Cavenca é uma localidade da freguesia de Riba de Moro, né, Aldo? Sim, exato. Ou seja, aqui Riba de Moro já é razoavelmente isolado de Monção, do concelho de Monção. E aqui é uma localidade da freguesia mais isolada ainda, que a Alda estava falando pra gente que tem uma característica específica. É um lugar bastante isolado do resto da freguesia e, por ser isolado, faz com que as pessoas tenham, na maneira de falar, uma sonoridade diferente. Eles falam exatamente, o vocabulário é praticamente igual àquele que se fala em Riba de Moro, é a mesma coisa, mas tem uma sonoridade específica. Há quem diga que esteve aqui durante alguns anos um padre galego. O facto de ele estar aqui e interagir com as pessoas daquilo que a Cavenca fez com que as pessoas também ganhassem aquela sonoridade na forma de falar. É um lugar que ainda mantém algumas características, nomeadamente no que toca à agricultura, na forma de viver, na forma de estar, que já não se encontra nos outros lugares, não é? Há cada vez menos gente, cada vez há menos pessoas, mas ainda é um lugar que mantém algumas características ancestrais, que nos outros lugares já não se encontram. É ervas para uma ovelha. E a senhora tem muitas ovelhas? Tenho poucas. Nós viemos conhecer aqui um pouquinho da sua terra aqui de Cavenca. Aqui tem um pouco que conhecer, isto aqui não... Isto aqui é velhinho, tudo. A senhora, tudo nasceu, antigo. a senhora nasceu aqui mesmo? Nasci. E sempre vivi aqui. Mas até domingo vocês trabalham? Eu estou vendo a senhora trabalhando domingo. E então os animais não querem comer? Ah, é verdade. Os animais que comem Mas sempre. comem tudo todo dia. dias, é verdade. Não tem descanso, é verdade. São dois. São dois. Que Mas bonitinho. eu trouxe, esse é o pequeno almoço deles ou é o almoço mesmo? Nós eu tenho uma mancha de feno, mas ela feno não quer. Você não sabe o que é feno, é erva seca. Nossa, mas eles são mansos. Pois são. Tem pai 3 dias. 3 dias. Nasceram há 3 dias. Quantas pessoas moram aqui? Poucas. Agora é poucas. Antes havia muita gente, agora é pouca. Os novos saíram. Saíram. E os velhos mudam, aí para baixo. Sim. O que é mudar aí para baixo, Dona Palmira? É ali para o cemitério. Mudam ali para o cemitério. Nossa, ainda bem que você perguntou. Eu pensei que tinha mudado para outra vila. Não, esses mudam aí para baixo, para o cemitério. Não, esse ninguém quer mudar. As casas tinham um sobrado, não é? Tinha algumas frinchas e o próprio bafo das vacas ajudava no aquecimento da casa. Sim. Ficava o piso quentinho, passava ficava um o pouco de piso calor. quentinho, é verdade. Olha que bonitinha aquela vassoura. Vassoura de gibalbeiro e era usada para varrer as adegas, normalmente antes das vindimas, para que elas ficassem impecáveis. Uma comidinha para meter ao forno. Para meter ao forno. O que vai ser o almoço de hoje, Dona Irene? O almoço hoje vai ser cabrito. Cabrito? Sim. Como que a senhora faz o cabrito? Como que é a... Prefiro um molho e meto ao forno por cima das batatas. E vai vinho, uma cebolinha para não arder antes de
Marido piripi. Mas a senhora mesmo que mata o cabrito? Mata meu marido. Tem aqui, ó, caraca. Vocês têm aqui os cabritos. Tem os cabritos aqui? Tenho. Olha aqui. Olha ali. Ah, que bonitinho. Vê? Olha só, quantos cabritos tem aqui? Eu não sei. Nossa, há vários. Então são vários, pois. E a senhora prefere os cabritos ou o carneiro ou o anho? Eu gosto de tudo, mas não posso ter tudo. Tem mais cabritas, não é? Tenho mais cabritos. Aqui não tenho, anjos não tenho. Aqui o lugar de Cabenca é um lugar completamente à parte. O isolamento que tem do resto da freguesia faz com que realmente tenha aqui uma característica muito vincada, como vocês viram pela maneira das pessoas. Eu não sei se se aperceberam, as pessoas falam assim, elas têm uma maneira de falar assim um bocadinho mais diferente, não é? Depois de conhecer Cavenca, subimos de volta à serra para a Branda de Santo Antônio, onde estávamos hospedados. Lá, a senhora Maria, mãe da Alda, nos mostrou a maneira típica da região de se fazer broa de milho. Essa maneira singular não está nos ingredientes, mas em um pequeno detalhe de como tradicionalmente se fecham os fornos a lenha. Agora nós voltamos aqui para a Branda de Santo Antônio e vamos ver como se faz a famosa broa de milho, com a mãe da Alda. Colocava antigamente a bosta de vaca em volta para selar o forno, era para manter o calor do forno, ela tem alguma propriedade para térmica manter assim? o calor. Há outras maneiras de tapar. Já há fornos que não precisam de nada, que a porta ajusta bem. E depois há barro, que também dá para tapar. Há pessoas que até acho que tapam o forno com farelo. Eu gosto de manter a tradição. Aqui justifica-se, porque temos tanta bosta. Não peso nada, não meço nada. É tudo a óleo? É tudo a óleo. Eu que sair. Isto é a maceira. Isto é o fermento. Aqui é a farinha. E a senhora ainda faz broa muitas vezes ou só quando a filha pede? Olha, é como diziam as mulheres antigas, são fornadas. Umas saem melhor, outras pior. Há uma coisa que eu não faço, e há muita gente que faz. Eu não meto as mãos aqui na massa, eu amasso só com a pá. Isto depois leva mais farinha de centeio e um bocadinho de farinha de trigo. Isto dá para umas... Mas são broas mais ou menos grandinhas. Dá para 3 broas. 3, 4 broas. 3 broas parrudas, bem... 3 broas grandinhas, não é? Não é uma broazinha pequenininha. Não. Pronto, agora deixo ficar aqui um bocadinho, pouco tempo, que é para cozer um bocado a farinha. Esta é de milho. É milho do nosso campo. Mas não foi a senhora que colheu O que é o milho? o milho? É. Foi. Foi? Nós temos campos de milho. Nossa, então é do zero que tá sendo feita essa Exatamente, só começar do zero. broa. Uau! E depois moio na hora que preciso. Este foi moído sexta. É um bocado de massa que ficou da outra fornada. Fica aqui assim um bocadinho de massa. E depois vão à noite. Renovei o que se chama renovar o fermento. Então é massa magre, né? Massa fermentação natural. Exato, é isso. O fermento é natural. Então é milho, centeio e E trigo. um bocadinho de trigo. E muito amor. E muita coragem para o fazer. Dona Maria não precisa nem ir ao ginásio. Não, Já é um exercício. para fazer com os braços não preciso mesmo. Está amassada. Agora vou fazer a cruz. E vou dizer: São Mamed de Leveda, São Vicente está crescente, São João te faça pão. Deus Nosso Senhor te ajude, que eu já te fiz tudo o que pude. Pela graça de Deus e da Virgem Maria, um Padre Nosso e uma Ave Maria. E aí agora é certeza que vai crescer. Agora vai crescer. Já se passaram 2 horinhas e pouco, a massa já levedou. E olha só a diferença. Nossa, triplicou. Isto só se põe se achar que a massa está um bocado mole.
vamos tapar a porta. E aí, tapar a porta que veio o segredo agora. Ele está bem aqui. Uma bosta. Eu tenho umas luvas, mas eu vou fazer sem luvas, porque é costume. E agora o segredo da bosta de vaca é tapar para não sair nadinha de calor. Exatamente. Mas eu depois lavo as mãos, pode não ter certeza. Antes de comer o pão. No outro dia, a semana passada, assámos aqui um carneiro e depois tínhamos uns convidados que tinham uma cadela que não deixavam comer nada porque só podia comer em comida própria. Comeu a bosta toda, cheirava a carneiro. Quer dizer que o lume é só para aquecer o forno, não fica nenhuma brasa dentro depois. Não, é só não, o próprio calor da pedra que se mantém. É o calor. Por isso que precisa depois tapar tudo certinho para não escapar nada de calor. E está. E ainda sobrou bosta pro Sou lá, próximo. tenho uma irmã aí que me trouxe para 2 vezes. Vou barrer a maceira para fazer o fermento. Ah, pro Ah, próximo. sim. Ele tem que ser da nossa mãe. E guarda por quanto tempo no frigorífico? No frigorífico, 2 semanas, 3 semanas. Se demorar mais tempo para fazer, congelo. Ah, dá pra congelar. Esse aí é a sementinha pro próximo. Exatamente. Mas é só isso? É. Aí depois mistura na próxima massa, né? E faz Não, massa eu de depois tinha aqui um maior, hein? Porque depois chama-se renovar o fermento. Botei-lhe um bocadinho de água e um bocadinho de farinha para aumentar. E pô-lo ontem à noite a levantar mais. Agora é só mais uma horinha e daqui a pouco a gente vai ver como é que vai ficar a broa. As broas. Deu 4 broas. Depois de 1 hora aqui no forno, o cheiro cheira tão bem. E cheira a broa, não tá cheirando a Não, bosta de vaca. aliás, não tava nem cheirando nem no começo. Imagina agora, tá cheirando pão. Eu nunca vi desse tamanho. E pronto. Uau. Tem que mostrar aqui, Luzito. Só a Dona Maria trabalha e tá todo mundo aqui só esperando o pão. Nós só estamos à espera para comer. Mas sopas de vinho. E agora, pra provar essa broa especial, também tem uma outra maneira especial de comer. Sopa de vinho. Você já viu isso, Titia? Nunca! E nem essa broa. Tem que se amassar a broa aqui. Tem que se pôr a broa assim. É mais amassadinha, não? Ainda está quente, ainda queima a broa. Então é doce. Você coloca a broa, Exato. o Jesus! açúcar. E agora? Isso é tradicional aqui nessa região. É as sopas de burro cansado, há quem lhe chama assim. Burro cansado? Sim, ou sopas de vinho. Eu gostei mais de burro cansado. Era a merenda de antigamente, não era? As Isto era a pessoas iam para merenda. o campo quando chegavam, a merenda era isto. E fresquinhas. Ai, que bem. Isso aqui é de sobremesa. Faz tudo. Faz entrada e... Tanto faz comer o doce antes como depois, o importante é comer. Docinho. Nós não levamos para a terra. E a broa ainda tá crocante. Uma delícia. Eu nunca comi nada parecido. A única coisa é que como leva um pouco de açúcar, você lembra um pouquinho de sangria, porque a sangria é doce, né? Mas evidentemente sangria é só a bebida, né? Aqui é uma sopa com pãozinho. Tá muito bom. Eu já tava ali do outro lado babando. Nossa, é isso mesmo. Gente, que diferente. A crocância da broa com vinho. Quem será que imagina? Quem inventou? Nossa, uma delícia. Ó, dá pra fazer como cereal matinal, né? Pra começar o dia. O café da manhã dos campeões. Agora eu vou provar só a broa. Que rico, que delícia. Nossa, eu nunca comi uma broa assim, feita na hora. Que maravilhoso. Eu vou filar um chouriço, porque também é tradicional comer com chouriço. Dá pra sentir o gosto defumado? Nossa, que saboroso. Tudo saboroso. Dá pra comer os dois assim, né? Mas era Quer chorar mais? Misturar por mais. Miradeiros, vocês lembram que eu fiquei impressionada com a casa que a gente está hospedado? Olha a pessoa responsável pela casa. O seu Manuel Manuel Esteves, Esteves foi o responsável por construir aquela casa sozinho, inteirinha. sozinho, com a mulher, que trabalhou muito. A mulher trabalhou muito. A mulher enchia juntas do tijolo ao domingo. Arrastou a mulher pra obra. Pois.
Ao fim de semana, a mulher e o Tiago também. O Tiago também trabalhou muito ali. O Nuno também trabalhou muito ali. Mas o forte fui eu. Mas o senhor já é profissional disso? Sim. Tá explicado. Sim. Tá explicado. Sim, eu sou do ramo já há muitos anos. Eu estou com 68 anos. Comecei a trabalhar nas obras com 11 anos. Desde que fiz a 4ª classe, fui trabalhar nas obras porque o meu pai já era mestre de obras. Portanto, isto já vem no sangue, já vem de trás. Uma moída na boa, limão no fumeiro, tudo caseiro. E o vinho também caseiro, tudo feito aqui. Vinho, pão, chouriço, tudo feito do zero aqui, uma delícia. Que experiência maravilhosa! Adoramos conhecer aqui a região. Ficamos super contentes porque descobrimos várias histórias. Pessoas incríveis que nos recepcionaram de coração aberto. Foi muito maravilhosa essa experiência. Um agradecimento a todos aqui da região, de Monção, de Melgaço, que compartilharam conosco um pouquinho da sua história. Nós ficamos felizes de poder mostrar para vocês. Demais. A gente sempre fala, as pessoas perguntam, e o lugar que vocês ficaram alojados e tal. Aqui onde nós ficamos alojados é o Miradouro da Branda, que fica aqui na Branda de Santo Antônio dos Podros, que é sensacional o lugar. Nós estamos deixando o link na descrição do vídeo, também no comentário fixado no topo. Tudo que apareceu aqui a gente está deixando os contatos. Mas agora é hora de partir. Para a próxima história. Beijo. E a gente continua mostrando para vocês no próximo vídeo. Tchau!